A seguir, Hora da Notícia. Punições mais severas para os crimes sexuais. Para falar sobre o projeto aprovado pelo Senado, nós vamos receber aqui no estúdio a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade da UPF, professora doutora Josiane Petri. As eleições de outubro são, é claro, o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje, apresentado toda a quinta-feira pela jornalista Zumara Colucci. Você é fumante e precisa de ajuda? Nós vamos mostrar as alternativas oferecidas de graça nas unidades de saúde de Passo Fundo. E ainda, que tal conhecer mais sobre a história de Passo Fundo fazendo uma visita ao cemitério? É o projeto Museu a Céu Aberto. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto, é hora da notícia. Desde 2006, o número de fumantes aqui no Brasil diminuiu de 15,7% da população para 10,1% em 2017, de acordo com o Ministério da Saúde. Todo mundo sabe, largar o vício não é fácil. O bom é que, para quem precisa de ajuda, existem alternativas de graça nas unidades de saúde de Passo Fundo. Olha só. A ideia parece simples, mas colocar em prática é muito mais difícil do que parece. Esse pessoal sabe bem e as histórias são muito próximas. Todos têm a vontade de parar de fumar, mas nas dificuldades do dia a dia, a dependência fala mais alto. Mesmo assim, eles já deram o passo mais importante. Aceitaram que precisam parar de fumar. E para levar em frente essa decisão, eles buscaram o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Aqui em Passo Fundo, há 4 anos, está disponível através do SUS, encontros e consultas para apoiar quem tomou essa decisão. Procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, dizer que está com vontade de parar de fumar e é encaminhado por um profissional de saúde e esse vai encaminhar para um grupo, né? E onde acontecem alguns encontros, é estimulado a parada total, o dia D de parar de fumar e a Secretaria de Saúde também, via Ministério e via o município mesmo, oferece os insumos, que são a medicação, né, a bupropiona e os adesivos, que são usados um por dia durante 3 semanas até a cessação tabágica total. Inicialmente acontecem 4 encontros, está previsto em torno de 1h30 cada encontro, e após, os usuários eles passam pelos encontros de manutenção. Tá? Nesse encontro, eles vão ter o apoio da equipe multiprofissional e também dos demais integrantes da equipe, onde eles conseguem partilhar as dificuldades, as dúvidas, né? E a gente espera que no final a conquista de ter parado de fumar. É feita uma avaliação de cada paciente que se determina o grau de dependência daquele indivíduo. E, a partir daí, os médicos da equipe avaliam qual será o tratamento adequado. Existem muitas pessoas que não podem vir no horário do grupo. Essas pessoas são atendidas de forma particular. Tem farmacêuticos que comandam o grupo, enfermeiro, tem o médico que participa, tem o dentista. São vários profissionais, psicólogos, vários profissionais de saúde envolvidos com a questão do tabagismo. A Jéssica e a Diana são irmãs. Começaram a fumar cedo. Depois de sentirem os prejuízos que o cigarro causa na saúde, resolveram buscar ajuda. Tinha problema de asma, né? E minhas bombinhas não estavam resolvendo mais. Daí eu procurei o grupo, né, para me parar de fumar. Eu consegui, eles me ajudaram e eu consegui parar, né? E daí minha respiração mudou também e eu consegui voltar a usar minhas bombinhas, que não estava resolvendo, né? Resolveu, meu cheiro mudou também, né, meus cabelos, tudo, né, em mim mudou e daí eu parei e voltei e agora quero parar de novo. Eu comecei a fumar com 12 anos, a minha saúde está sendo muito prejudicada, é um dinheiro que a gente bota fora, né? Eu fumo 3 carteiras de cigarro por dia e eu sinto que o meu mal-estar, eu não consigo dar uma corrida tipo daqui e ali, eu já canso, o cheiro é muito forte, eu me sinto mal e estou tentando procurar ajuda, né? Conforme o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é uma das principais causas de morte precoce por doenças do coração, doença cerebrovascular e doença pulmonar.
Por isso, parar de fumar significa a redução do risco de morte por causas associadas ao tabaco, aumentando em 9 anos a sobrevida média. E as experiências divididas entre o grupo servem como apoio nos momentos mais difíceis. Nas histórias que se parecem, a busca por uma vida mais saudável é vontade de todos. O paciente que está motivado, que deseja parar de fumar, que procura as unidades de saúde, que tem o tratamento adequado, ele vai conseguir atingir esse objetivo de parar de fumar, com certeza. Eu só consegui parar mesmo com a ajuda do grupo. Fazem 2 anos e 4 meses que eu parei de fumar. Mudou muito em todos os sentidos, principalmente na minha pele, que eu tinha pele com bastante manchas. Hoje eu tenho a pele bem mais clara, o cabelo mais brilhoso, mais cheiroso. A pessoa que realmente quer parar de fumar consegue, como eu consegui também. O Senado aprovou esta semana um projeto que pune a importunação e agrava crimes sexuais como estupro. A proposta já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora, para entrar em vigor, depende da sanção presidencial. Com a gente aqui no estúdio, a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, professora aqui da Faculdade de Direito da UPF, doutora Josiane Petri. Professora, seja bem-vinda aqui ao UPF TV. Que bom que você está aqui com a gente para falar de algo que é muito recente, que, como a gente falou há pouco, ainda depende da sanção, mas a gente quer entender o que contempla esse projeto aprovado no Senado. Então, esse projeto ele contempla, né, o aumento de pena, uma majorante de 1/3 para os estupros cometidos, né, por mais de uma pessoa, ou seja, os estupros coletivos, considerados assim coletivos, e cria os delitos da pornografia de vingança, importunação sexual e também a divulgação de cenas de estupro. Para quem não sabe, pornografia de vingança é... A pornografia de vingança se trata daquelas situações em que o sujeito tem acesso a cenas de nudez ou a imagens de nudez ou de práticas sexuais e divulga sem o consentimento da pessoa interessada, ou seja, né, da pessoa que está ali registrada. Infelizmente, é algo cada vez mais presente com esse mundo tão tecnológico que a gente está vivendo. Sim, nós temos diversas investigações Brasil afora que retratam esse tipo de divulgação em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, coisa dessa natureza. Tão comum e tão grave a ponto de levar muitas mulheres ao suicídio, a mera ameaça dessa divulgação. Assim como também comum tem se tornado a importunação sexual. Haja visto que passamos o ano passado com diversas denúncias, né, de mulheres passando por situações em coletivos urbanos, em espaços públicos, onde não tinham oportunidade de pedir ajuda ou até mesmo de fugir do local. Professora Josiane, como uma referência nessa área que você é aqui para Passo Fundo e região, na sua visão, a aprovação desse projeto que pode vir a se transformar em lei já representa avanços no que se refere a essa luta aí contra a violência da mulher? Enfim, né, nós estamos num período de desvelamento, né, a Lei Maria da Penha completou 12 anos esta semana, de desvelamento dessa violência. Evidentemente que criar tipos penais, que criar novos crimes não resolve a situação da violência, mas possibilita que mulheres que passam por essa situação tenham como se proteger, inclusive juridicamente. Então, de certa maneira, sim, é uma proteção. Que tipo de casos podem ser enquadrados nessa nova legislação, ainda que dependa da sanção presidencial? Além desses casos que nós já falamos, né, de divulgação de cenas de estupro. Sejam fotos, vídeos. Exatamente, não interessa o tipo de imagem ou até mesmo a descrição disso, vai ser crime a partir de agora e nós temos, não se sabe exatamente todas as causas, né, mas se tem diversas situações que é considerado crime, mas que se você quer buscar ajuda, se você quer ajudar a vítima, você deve procurar a autoridade policial e não expor a vítima a pessoas que ela não autoriza. Então isso é bem importante. A pornografia de vingança, que já vem sendo pesquisada, inclusive no nosso mestrado, é importante. Por que é importante que seja crime? Porque é uma prática que tem acontecido e que se tem buscado ajuda e não existe o correspondente legal, não existe o crime para que essa mulher possa efetivamente fazer um registro e ter aquela conduta punida. Além
Isso é importante registrar que esse projeto prevê que todos os crimes relacionados à liberdade e dignidade sexual sejam de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que o promotor de justiça pode oferecer denúncia contra o agressor, mesmo sem o consentimento da vítima. Então, mesmo que a vítima não queira, se considera um crime tão grave a ponto de o Ministério Público poder processar o agressor. O que não ocorre hoje. O que não ocorre hoje, porque há necessidade da representação da vítima, do seu consentimento, e o que não acontecia até 2009, que era ação penal privada, só se poderia, inclusive, investigar se a mulher assim o permitisse. Professora Josiane, só para a gente concluir aqui, só neste ano, segundo dados nacionais, 73 mil mulheres denunciaram algum tipo de violência em 2018 no Brasil. Um número que parece crescer mesmo com 12 anos da Lei Maria da Penha. Que interpretação se pode fazer desse número? Não se pode interpretar que a violência tem aumentado, porque não se sabe exatamente o que isso corresponde à realidade ou não. O que se pode dizer é que aumentando o número de denúncias significa que tanto as vítimas, tanto as mulheres, quanto a sociedade não estão mais a permitir o encobrimento e a aceitação dessa violência. E a Lei Maria da Penha, completando 12 anos, significa sim que é um instrumento de empoderamento e de voz para essas mulheres. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações e um bom trabalho. Obrigada. Eleições na pauta do quadro Fatos Políticos de hoje. Aliás, Zumara, a gente vai falar e muito a partir de agora sobre esse assunto, não é mesmo? Com certeza, Thaís. Apesar da mudança na legislação que obriga os partidos políticos a destinarem pelo menos 30% do Fundo Especial de Financiamento, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, dinheiro do orçamento da União, para as campanhas de mulheres, o atual cenário de participação feminina pode permanecer inalterado. A avaliação é de analistas políticos ligados ao Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Segundo o DIAP, a nova exigência pode até ajudar na ampliação da participação feminina na vida pública, mas não será suficiente para eliminar o desequilíbrio entre homens e mulheres no parlamento brasileiro. Este levantamento aponta que a tendência das próximas eleições é de uma baixa renovação em relação às anteriores, o que pode impactar no número de mulheres eleitas. O DIAP vai além, afirma que só com a possibilidade de um sistema eleitoral com lista fechada e alternância de gênero é que poderia resolver isso definitivamente. Só para lembrar, o Congresso Nacional é majoritariamente masculino, com 10% de mulheres apenas. Sobre prazos, os partidos têm até a próxima quarta-feira, dia 15, para fazer a inscrição das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Até esta manhã, apenas 2 candidatos à presidência da República haviam se inscrito: Guilherme Boulos, do PSOL, e Vera Lúcia, do PSTU. Tendência é de que muitos deixem para a última hora. A campanha de rua começa no dia 16 de agosto. No dia 31, entra a propaganda de rádio e TV no ar. Para o eleitor, tem mais datas. Dia 23, encerra o prazo para solicitar voto em trânsito. E no dia 31, termina o prazo para os mesários convocados pela Justiça Eleitoral retirarem o documento de convocação. Nós voltamos na próxima semana. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Até a semana que vem. Bom, conhecer mais sobre a história de Passo Fundo fazendo uma visita ao cemitério. É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Esse é o projeto. Nós já voltamos. A vacinação contra a paralisia infantil ou a poliomielite e o sarampo precisa atingir 95% da população alvo em Passo Fundo. A gente está falando aí de 10 mil crianças. Só que olha só, até esta quinta-feira a meta não chegou a 10%, com 890 crianças vacinadas entre 1 e menos de 5 anos, vacinadas contra essas duas doenças. A campanha vai então até o dia
31 de agosto e as vacinas estão disponíveis em todas as 24 unidades de saúde do município. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo fez uma sessão solene em homenagem aos 161 anos do município. Durante a sessão, foi na tarde de ontem, foram lembrados os ex-vereadores, 79 pessoas que já ocuparam uma cadeira no parlamento, receberam então esta homenagem. Desde 1857, a história da Câmara já reúne mais de 400 mandatos, sendo que muitos homens e mulheres foram eleitos para mais de uma legislatura. A sessão encerrou a programação da Semana do Município em Passo Fundo. A temperatura cai ainda mais amanhã. A previsão é também de tempo seco e geada aqui na região. Confira os detalhes. Previsão de uma sexta-feira fria em Passo Fundo. O céu fica nublado com bastante nuvens, não tem possibilidade de chuva e o sol também aparece timidamente. A mínima fica na casa de 2 graus e a máxima não passa de 9. O sábado também será de bastante nuvens em Passo Fundo, sem chuva. Mínima de 6 e máxima que não passa de 14 graus. Como mudar a visão de um local que existe em praticamente todas as cidades e que a maioria das pessoas não gosta? Um projeto aqui da UPF busca mostrar que o cemitério também é memória histórica e cultural. É o projeto Museu a Céu Aberto. Para a maioria das pessoas que passam por aqui, o sentimento é de tristeza. Mas para elas a ideia é enxergar esse lugar com outros olhos. Afinal, se você já entrou em um cemitério, com certeza já deve ter visto monumentos como esse. E mais que chamar a atenção, local assim traz também a história de alguém ou algum lugar. Bom, a história e a cultura e o turismo e os passeios aqui, eles podem ser feitos de várias maneiras. Por exemplo, uma pessoa interessada em história política, ela pode fazer um passeio vinculado aos personagens da elite política e das pessoas comuns também política aqui. Então ele pode visitar o túmulo dos intendentes, desde o primeiro intendente ou antes até, e dos prefeitos. E olhando os túmulos e com o livro e o guia de visitação na mão, se informando e refletindo sobre a história política da cidade. Uma pessoa que pretende um estudo mais sociológico da cidade, ele pode fazer um estudo, pode fazer um passeio sobre enxergar o cemitério como uma cidade e olhar, por exemplo, os túmulos que ostentam mais, que representaria a elite da cidade, da época, e os túmulos mais simples, que representam os bairros mais simples. Então, refletindo, vai ver que o cemitério é uma representação da cidade dos mortos. O projeto Museu a Céu Aberto mostra que esse espaço, além de ser entendido como uma última morada, pode ser um difusor de conhecimento histórico, social e cultural. Alguém interessado em genealogia, por exemplo, pode fazer um estudo através do sobrenome das pessoas. E assim várias maneiras. Isso aqui de uma riqueza muito grande para o estudo de história da cidade. Religiosidade também, esse aqui não é um cemitério que tem uma religião, tem símbolos aqui, tem na área da arquitetura, tem obras de arte aqui que hoje praticamente não se faz mais, com mármore de Carrara, com esculturas fantásticas. Aqui tem uma riqueza. A Marisa é professora de História e é a primeira vez que participa de uma visita guiada no cemitério. Uma oportunidade de levar para dentro da sala de aula as descobertas que ela fez aqui. Muitas coisas que eu não conhecia, alguns que eu conhecia também, então eu estou achando muito interessante. Até hoje eu comentei com os meus alunos onde eu vinha e eles até demonstraram interesse. Por que nós não vamos juntos para? Eu disse, não, primeiro eu quero me apropriar do que vai ser apresentado, né? E depois provavelmente a gente faça junto, né? Eu quero sim partilhar com eles isso. As visitas acontecem conforme o interesse dos grupos e os conteúdos são sempre diferentes. Isso porque na diversidade de um cemitério
é possível explorar muitos assuntos. É quebrar aquela ideia de que o cemitério é um espaço de lamentação, um espaço triste. Na verdade, a gente quer colocar a ideia de que o cemitério é um espaço de cultura, de memória, turismo. É um espaço que deve ser visitado e que é uma riqueza muito grande aqui como fonte histórica de estudo. Quebrar aquela ideia de que o cemitério é um espaço de lamento, de triste. O cemitério é um lugar tranquilo, digamos assim, para estudo e para passeio até para vir. Hoje a gente fica por aqui. E esse programa, o Hora da Notícia, é reapresentado à noite, em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.